alegria, mas ao mesmo tempo desafio e enorme responsabilidade quando a gente vem aqui conversar, estar juntos, e a Maria Luísa faz esses testemunhos, né, que fala do quanto a gente ainda está na busca pelo Evangelho de Jesus, esquecidos do quanto nós já somos abençoados por Ele. E é com esse coração cheio de alegria por essa oportunidade, agradecidos a esta casa que nos acolhe sempre com muito carinho, que nós na noite de hoje vamos recordar os ensinamentos do Mestre, né? Aqueles de nós que já o conhecem, aqueles que com certeza nos momentos de dificuldades, porque muitos de nós assim só o buscamos nas dificuldades, mas a maioria já está vivenciando o seu Evangelho. Mas, para todos nós, é sempre um grande aprendizado retornar, retomar suas páginas, os seus estudos, né? Porque ali no Evangelho está a rota segura para todos nós. Nestes tempos atuais, como nos tempos passados, em todos os momentos, quiçá no futuro, temos essa certeza, o Evangelho é a rota segura para todos nós. Então, nesta noite, o objetivo é esse, buscar de novo a compreensão, o entendimento desse ensinamento do Mestre que é intitulado Buscai e Achareis. Mateus, né, lá registrando, lá no Sermão do Monte, que nós apenas recordamos as bem-aventuranças, mas ele é composto de vários ensinamentos do Mestre, esse também se encontra lá. Mateus vai registrar, lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o registro de Mateus, que é onde nós extraímos o nosso estudo da noite. Ele é composto, como nós estamos vendo ali, por 3 itens. Ajuda-te e o céu te ajudará. Observai os pássaros do campo, não vos inquietei pela posse do ouro. Estes itens, ou estas partes ali, compõem esse capítulo 25. E que na nossa noite de hoje nós vamos ater apenas ao primeiro, que é buscar e achareis, e aí nós vamos desenvolvendo e vamos perceber que este capítulo é diferenciado, porque são poucos os capítulos, me parece que só 2, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós encontramos apenas a fala do Allan Kardec, sem as instruções dos Espíritos. Este capítulo não tem as instruções dos Espíritos, tem apenas a fala do Allan Kardec nos itens comentados. E a gente fica se perguntando qual seria essa razão. Com certeza, né, a espiritualidade amiga, os espíritos que ajudaram Kardec na composição desse trabalho, quiseram chamar a nossa atenção, deixando para nós o esforço para compreender. Quer dizer, buscai e achareis. Porque a leitura do texto de forma integral, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, assim nós o lemos: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando lhe pede o pão? Ou ele pedindo um peixe, dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. Mateus 7, né, nos versículos 7 a 11, está registrando esta passagem do Evangelho. E que hoje é a nossa meditação e o nosso estudo. Quando nós paramos para estudar esse capítulo, e Maria Luísa aqui disse que quando nós aqui chegamos, nós aqui buscamos algo, a maioria de nós já encontramos quando chegamos aqui.
Porque quando nós vamos estudar este capítulo, nós vamos ver que Jesus fala do consolo, que na passagem, nos ensinamentos, tratando lá mais à frente das bem-aventuranças, ele deixa bem claro o consolo que ele traz ali nos seus ensinamentos, mas que nós já podemos antever a partir desta passagem, desta colocação. Então, como é que nós vamos poder entender a fundo, analisar, refletir, guardar para nós esse ensinamento que começa com esta fala: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Quando nós paramos para pensar, nós vamos ver que o Mestre Jesus, ele sempre deixa para nós o trabalho para alguma coisa. Porque ele é imperativo quando ele diz para nós, ide, buscai, e que aí não é diferente. Perdão, Luiz, quando o Luiz me ensinou aqui, eu me perdi, vou voltar aqui, voltando. Opa, estamos indo para frente, Lu, acho que eu vou precisar de sua ajuda. Pronto, não consegui não. Vamos voltar aqui, porque eu não consegui que ele fosse. Luiz, estou um pouco atrapalhada com o seu passador. Não está funcionando? O passador não está indo. Acho que ele deu uma cochilada. E o passador não está indo. Volta aqui? Então tá bom. Também não está indo. Travou. Travou. Deu uma travada aqui lá no computador e no passador. Nós vamos no 4. Esse aqui é o 5. Estamos no 5 aí. Olha, vai. Não. No 5. Nós tivemos algum probleminha aqui, porque travou. A seta não está funcionando, bem que ele tentou. Pode deixar aí. Agora quem sabe, vai. Ó, nós tivemos um probleminha aqui, então a gente vai voltar, não sabemos por quê, então não vou usar a canetinha, porque talvez ela não esteja funcionando bem, algum probleminha, quem sabe. Mas aí a gente estava falando que qual seria essa passagem de Jesus aí, o que ele quer nos dizer com esse ensinamento. A primeira coisa que a gente observa em todos os ensinamentos de Jesus é que ele sempre dá uma ordem, ele é imperativo, no sentido de que a gente faça alguma coisa, deixando para nós mesmos a responsabilidade. Porque enquanto modelo e guia, ele veio exemplificar. E quando nós trazemos o exemplo, nós não fazemos para o outro, nós esperamos que o outro aprenda conosco. E por isso o Evangelho de Jesus, nesse sentido, ele também deixa claro para nós, em todas as passagens, que nós precisamos fazer algo, no sentido de que nós mesmos tenhamos amanhã ou depois o mérito daquilo que nós já conquistamos. Então ele fala, pedir. A primeira coisa, a gente precisa se dirigir. Mas dirigir a quem? E com qual o objetivo? Dirigir ao plano superior, dirigir a Deus, que é nosso Pai, para que nós possamos receber aquilo que nós estamos buscando. Por isso ele vai dizer, buscai, bata e a porta vai se abrir. Porque quando nós procuramos, nós vamos encontrar, nós vamos achar aquilo que nós precisamos. E quando nós nos aproximamos do Evangelho de Jesus, o que é que nós estamos buscando? Nós estamos buscando o conforto para a nossa alma, o alívio para as nossas dificuldades. E tudo isso não nos será dado de mão beijada, porque no outro ensinamento Jesus já nos diz que ele vai nos aliviar a dor. Ele não diz que vai nos tirar, ele vai nos aliviar do sofrimento. Mas para isso nós também precisamos fazer um movimento, nós precisamos fazer algum esforço, porque qual seria o mérito se nós recebêssemos tudo de mão dada?
No exemplo nosso aqui da Terra, nós vamos ver que pais ou mães, ou aqueles que são educadores, quando eles nos dão tudo e não nos deixam o menor esforço, a gente nem sequer valoriza as conquistas. Nós não importamos ou não guardamos com a necessidade, com a precisão, aquele ensinamento, aquela conquista, a gente não valoriza porque ela chegou tão fácil. Então não foi algo que nós tivemos que trabalhar, que esperar, que usar do tempo, da paciência, que usar da construção. Então por isso que Jesus vai dizer para nós, para a gente buscar o que nós vamos achar. E dentro desse buscar que nós vamos achar, nós vamos ver que como nós estamos buscando, nós estamos procurando. Porque quando a gente quer encontrar algo, o que a gente faz? A gente vai procurar. É assim em toda a nossa vida. A dinâmica da vida funciona assim. Sempre que eu quero algo, seja no sentido material, eu vou buscar. No sentido espiritual, da mesma forma. Sou eu que tenho que procurar me esforçar para alcançar os planos superiores. Sou eu que tenho que procurar me evoluir para que a minha vibração melhore e eu possa fazer essa conexão que está aí e que eu consigo fazer, mas para isso eu preciso me motivar. Assim como eu tenho motivação para buscar algo na nossa vida material, na nossa vida física aqui na Terra. Todas as nossas conquistas, elas foram através da busca que nós fizemos. Nós tivemos uma motivação para chegar até lá. Na vida espiritual também da mesma forma. Porque se na nossa vida física nós temos que ter uma ação, que seja ela o estudo, o trabalho, a espera do tempo, o esforço físico, nós tivemos uma atitude de mudança para com a vida. E toda essa nossa dinâmica não pode ser alcançada se nós não tivéssemos primeiro que eliminar a inércia. E se nós fôssemos viver na ociosidade, e o Evangelho vai nos dizer isso, tudo se perderia, nada teria sentido, nenhuma conquista permaneceria para nós, porque nós estaríamos estagnados. Se tudo na nossa vida nós buscamos trocar, mudar através de outros objetivos, enquanto espíritos encarnados, nós vivemos aqui para um objetivo. O objetivo da nossa melhoria espiritual. E dentro deste objetivo de melhoria espiritual, nós precisamos buscar o que ainda nos falta para alcançar, para transformar em virtudes ou para melhorar, lapidar ainda mais aquelas que nós já trazemos. Porque todos nós, enquanto espíritos aqui encarnados, temos algumas conquistas, mas essas conquistas só vão aparecer se a gente continuar a trabalhar, se a gente continuar a buscar. Porque se nós ficarmos parados no tempo, nada vai ser alcançado. E é esse o grande objetivo. Porque do ponto de vista terreno, o ensinamento buscar e achareis, vai nos dizer aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, através do Allan Kardec, ele é o mesmo, ou é análogo a ajuda-te e o céu te ajudará. Uma frase que a gente vem ouvindo há muito tempo, que é muito repetida, porque nós crescemos com os nossos familiares aprendendo a falar sobre isso, nós crescemos com os nossos familiares nos ensinando a importância de que a gente precisaria desta ajuda. Eu me lembro que na minha infância, por exemplo, os meus pais tinham uma prece que era feita lá na Rádio Globo, às 6 horas da tarde, colocava lá um copinho de água, onde essa frase eu cresci ouvindo. Ajuda-te, o céu te ajudará. E muitas vezes eu ficava me perguntando, mas por que eu preciso ser ajudada para o céu me ajudar? É porque eu preciso fazer algo em mim. Essa é o trabalho do cristão, esse é o trabalho do Espírito. Esse é o nosso trabalho enquanto aqui na Terra. O de que a gente possa ter a participação nessas conquistas. Por isso nós vamos ver lá que o trabalho, que é o que Jesus está nos ensinando nessa passagem, nos chamando a atenção, passa a ser para nós uma imposição.
E nós vamos ver quando lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar essa pergunta: por que o trabalho é imposto ao homem? Quando a gente fala de imposto, de algo que é impositivo, é algo que normalmente a gente faz por obrigação. Já dizer a palavra, ele está sendo imposto. Mas olha, os espíritos vai nos impor algo, vai nos dizer, isso é apenas uma forma retórica para fazer com que nós prestemos bastante atenção. Porque nós sabemos que temos o livre-arbítrio. Nós faremos e trabalharemos se assim quisermos. Mas em tudo a doutrina tem nos ensinado que existe responsabilidade e a consequência das nossas responsabilidades podem ser boas ou ruins. Então, os espíritos querem ser bem fortes, bem categóricos, dizendo: o trabalho é imposto ao homem. E vai continuar dizendo para que nós possamos compreender melhor, porque isso é uma consequência da nossa natureza corpórea. Todos nós, espíritos aqui encarnados, trabalhamos, mesmo quando nós achamos que não o fizemos, porque nós viemos de outras existências e aqui estamos dando continuidade. Então, esse trabalho passa a ser ao mesmo tempo uma expiação e também é um meio de aperfeiçoar a inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar vai depender do trabalho e da atividade que ele exerce. Mas, em compensação, Deus vai nos dar a inteligência para aqueles que é extremamente fraco de corpo. Mas é sempre um trabalho. E aí nós vamos ver na continuidade aí do livro terceiro, na parte terceira do livro dos Espíritos, que a lei do trabalho vai dizer que todo trabalho, toda ocupação útil é trabalho. Porque nós muitas vezes entendemos o trabalho apenas com aquele das forças físicas, que normalmente traz remuneração financeira. Mas o trabalho é tudo que nós fazemos em prol do nosso crescimento e do nosso envolvimento. Então nós estamos aqui trabalhando o nosso lado espiritual, nossa inteligência, a fim de que nós possamos tirar o véu para alguns aprendizados e melhorar. Então, dentro desse processo, dentro dessa afirmativa de Jesus, buscar e achareis, bater e pedir, ele vai trazer para nós duas leis, que são leis universal, que nós cumprimos, mesmo quando nós pensamos que não, que é a lei do trabalho e a lei do progresso. Essa lei do trabalho, essa lei do progresso, neste capítulo 25, ela traz para nós a importância que nós temos de estar buscando não só o trabalho remunerado, que é aquele que nos sustenta, aquele que faz com que nós sejamos capazes de suprir as nossas necessidades físicas, porque no início, quando nós aqui viemos, nosso trabalho maior é pelo sustento do corpo. Nós buscávamos a alimentação para que o nosso corpo pudesse sobreviver. Mas à medida que nós fomos evoluindo, o nosso trabalho também foi evoluindo. E nós vamos vendo que por essa lei do trabalho, nós alcançamos a lei do progresso. E hoje nós trouxemos aí uma imagem de um homem no campo, quando nós antigamente trabalhávamos apenas com arado. Com o processo do espírito também é da mesma forma. Nós saímos do trabalho tão pesado e material e vamos construindo pela inteligência o avanço e o progresso aqui da Terra, e onde hoje nós chegamos nesse estágio onde nós já estamos, com tudo ao nosso redor evoluindo. E nós falamos que estamos progredindo. Mas e na nossa vida de espírito? O próprio Livro dos Espíritos nos lembra, né? Allan Kardec coloca lá, tratando da lei do progresso, uma outra lei universal, que a marcha do progresso é inexorável. Mas será que ela apenas no quesito material? Nós sabemos que não. Pela nossa inteligência, pelo nosso avanço, nós também evoluímos. Nós também aprendemos. E essa evolução tem que ser caminhada e traçada todos os dias, porque nós estamos falando da nossa evolução moral. Todo esse esforço, todo esse melhoramento da Terra, toda essa mudança que a gente vê no nosso planeta, é para proporcionar ao espírito caminhar junto, alavancando em si mesmo o
conhecimento, né, a sabedoria, mas também alavancando em si o progresso moral que se faz pelo esforço que cada um de nós empregamos para conquistá-los. Por isso, estudando o Evangelho, Martins Peralva vai nos falar que existe vários tipos de trabalho para a nossa melhoria. Trabalho material, que é esse que nós fazemos diariamente, que avança com o tempo, com os anos, né? Mas existe também o trabalho espiritual, aquele que nós nos esforçamos para adquirir as aquisições que são importantes, que vão perdurar com o nosso espírito e que irão conosco quando nós deixarmos o nosso corpo físico, que são todo o bem que a gente puder fazer. Mas todo esse bem que nós pudermos fazer começa por passos simples, como aqueles que nós vamos aprendendo a ser solidários, a sermos fraternos, a estarmos em trabalhos voluntários, em campanhas que beneficiam o outro. É todo aquele trabalho que nós fazemos para ajudar o próximo, ajudando a nós mesmos. Então nós vamos entender pela fala do Martins Peralva, em estudando o Evangelho, que esse trabalho material, esse trabalho espiritual, somando, ele faz a força do trabalho moral. Quando nós juntamos na balança, nós moralmente evoluímos pelo trabalho. Porque mesmo alguém que trabalha de forma material, chateado, né, que tem que levantar, que tem coisa para cumprir, ou que faz pelo outro, que espera a gratidão, ele não está parado, porque em tempo algum o espírito pode ficar na inércia. Ele precisa trabalhar, porque se ele não trabalhar, se ele não vai buscar, ele não vai achar. Então, quando nós procuramos alguma coisa, quando nós buscamos alguma coisa, nós vamos ver lá a Joana de Ângeles falando, estudando o Evangelho sobre esse capítulo, que nós temos lá 3 motivações principais e que nós podemos desdobrá-las em desejo, motivação, determinação, persistência, força de vontade e entusiasmo. E quando nós falamos principalmente nas aquisições espirituais, a força de vontade, a persistência, a determinação vão fazer uma grande diferença em nós, para que a gente busque e encontre as respostas que nós estamos procurando. Porque nas primeiras dificuldades que nós temos, é normal a gente se afastar. É normal a gente ir embora, porque a vida tem os seus embates, tem as suas lutas, tem as suas dificuldades. Então, muitos de nós vamos nos aproximar dos ensinamentos de Jesus, mas as dificuldades batem a nossa porta e a gente vai embora. Então, para continuar no aprendizado, a gente precisa ter essa determinação, que eu estou procurando algo e que eu vou encontrar. Que esta procura pode levar o tempo que eu não sei, de uma existência, de uns dias, de alguns meses, mas eu vou encontrar, porque a providência divina trabalha a nosso favor. E o Haroldo Dutra Dias vai nos dizer que somos nós mesmos que muitas vezes trabalhamos contra nós. A gente começa a buscar e a nossa vida está equilibrada, e aí, de repente, a gente mesmo arruma um problema, uma dificuldade, e a gente, nós já está tudo muito bom, está tudo equilibrado, então eu não vou lá mais. E aí, quando a dificuldade chega, ela chega maior e a gente fala, mas por quê, uai? Eu estava fazendo tudo direitinho? Será? Será que eu deixei em algum momento a motivação para isso ser pequena, ser menor do que a minha força de vontade? Será que em algum momento eu dei margem para que os meus problemas se avolumassem a um ponto tal que eu não mais encontrasse a saída? Neste momento, o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer que nós precisamos bater insistentemente, pedindo para que nós possamos encontrar as respostas. Porque este é o grande desafio da lição que Jesus está trazendo nesse buscar e achareis. É que nós sejamos capazes de traçar metas harmônicas, com equilíbrio, para a gente alcançar. Porque nós viemos de um longo
período de dificuldades. E não vai ser num minuto que a gente vai resolver tudo. A gente vai resolvendo aos poucos. A nossa caminhada é extensa. Embora nós sabemos que mensurar o tempo é algo meio difícil e complicado. Porque eu posso partir amanhã, outros partirão hoje, eu posso demorar mais tempo. Então, desde que eu aqui cheguei, mesmo na minha infância, sem compreender, eu vim buscando algo. E à medida que eu insisti, que eu persisti, que eu bati nesta porta, eu encontrei. Mas para isso eu precisei de ser humilde, eu precisei pedir e ter a confiança e a certeza que eu vou encontrar aquilo que eu estou buscando. Porque Emmanuel, estudando essa passagem, ele vai dizer que em todos os templos religiosos, quando nós adentramos as suas portas, nós estamos buscando alguma coisa. Mas ele faz essa pergunta que é a reflexão nossa da noite: que buscais? O que é que nós estamos buscando? O que é que nós esperamos acrescentar com este estudo? Quando nós vemos essa fala, quando nós nos prontificamos ao trabalho no bem, quando nós nos prontificamos a sermos voluntários, o que é que nós buscamos? Joana de Ângeles vai dizer na obra Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que quando nós adentramos uma casa espírita, nós começamos o despertamento de nós mesmos. É a primeira chamada para o despertar com os ensinamentos que a gente vê. E aí, à medida que nós vamos adquirindo a consciência de nós mesmos, da nossa realidade, dos nossos potenciais mais íntimos, nós vamos fazendo com que essa busca se torne inevitável. Porque uma vez que eu conheço o Evangelho de Jesus, eu já não me conformo mais com o sofrimento e com a dor, porque eu sei que a misericórdia divina me auxilia, me ampara, e que o caminho para eu encontrar está com Jesus. Então eu sei que basta eu seguir o seu Evangelho e eu vou encontrar. Então a minha dificuldade em seguir o Evangelho, ela vai dizer, e Jesus assim dizia, é que a maioria de nós estamos apenas satisfazendo com o que já conseguimos. E é preciso que a gente cresça, busque, entregando nesse esforço incessante a libertação das nossas dificuldades, das nossas mazelas, das nossas incompreensões. Porque tudo aquilo que nós pedirmos, e Jesus assim o afirma, o nosso Pai vai nos conceder. Mas o que é que eu estou pedindo? O que é que eu espero? Não para o dia de hoje, para o dia de amanhã, para esta vida, mas o que é que eu espero enquanto espírito imortal? Qual é a minha necessidade? Qual é o meu desejo verdadeiro? Então, a afirmativa, buscar e achareis, trabalhar e produzirei, deste modo sereis filhos de vossas obras. Tereis o mérito de suas realizações e serei recompensado segundo o que fizerdes. Olha, aqui na Terra a gente age assim. A gente recompensa o melhor trabalhador, a gente recompensa o melhor, aquele filho que é mais fácil, aquele que avança melhor, aquele que tem conquistas, a gente premia. Deus, nosso Pai, age da mesma forma conosco. Ele não desampara aqueles que ficaram para trás, aqueles que ainda não estão em condições de caminhar, mas Ele também propicia àqueles que já avançaram, cada vez mais, condições de avançar mais. Então, a gente faz isso aqui na Terra. Lembra lá quando Ele diz que se nós, pais humanos aqui, não damos uma serpente para os nossos filhos, quanto mais Deus nosso Pai. E quando a gente, pai humano, oferece um remédio mais amargo, um corretivo mais duro aos nossos filhos, é porque a gente confia que eles são capazes de alcançar, de dar melhores resultados lá na frente. E quando eles assim avançam, nós o premiamos com o nosso reconhecimento, com o nosso amparo, com a nossa solicitude. Então, os nossos filhos têm a certeza de que eles têm com quem contar. Mas a gente, às vezes, duvida do amor de Deus, nosso Pai, duvida dos ensinamentos de Jesus
e esquece de fazer esse trabalho, esse esforço de insistentemente bater. E esse só é conseguido pelo trabalho que nós temos com os nossos espíritos. E aí lá no livro dos médiuns, né, lá nesse capítulo 26, nas questões 291 e seguintes, nós podemos extrair que os espíritos não vêm desobrigar o homem da lei do trabalho, e sim mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e o caminho que conduz até ele ao dizer: andai e chegareis. Encontrareis pedras no caminho, olhai-as e afastai-as. Nós vos daremos a força necessária, se a quiserdes empregá-la. Quando nós estamos desanimados, aflitos, e a gente recorre ao Evangelho, a gente não tem aí toda a energia nova, renovada em nós. Quando Luísa diz que ela lá na casa dela esperava a contribuição dos amigos com a prece, com a vibração, ela não se sentiu assim amparada. Quando nós fazemos isso uns pelos outros, nós somos capazes de sentir essa energia que nos envolve. Quando nós estamos na dificuldade, sozinhos, nós oramos a Deus, nós batemos na porta. E ele diz que onde nós estivermos, um sozinho, ali mais de nós estarão. As companhias espirituais que vêm nos auxiliar, o nosso anjo da guarda, os amigos que validaram a nossa encarnação, o nosso anjo tutelar, os amigos familiares, todos eles se juntam num coro para nos auxiliar. Se a nossa oração for sincera, se o nosso pedido for humilde, se for embasado na confiança e na certeza que nós já alcançamos. E a gente vai sentir essa melhora, é um envolvimento. E quando nós estamos na dúvida, o Evangelho diz para nós: pedi a luz que vos clareia o caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar, e como anjo de Tobias vos servirão de guias. Mas pedi com fé, fervor e confiança. Às vezes o nosso pedido é tão tímido, às vezes a gente fica naquela dúvida e a gente não sabe pedir. No nosso pedido a gente precisa primeiramente crer que ele já foi alcançado, crer que nós já recebemos aquilo que nós merecemos. Porque às vezes o nosso pedido vai muito além das nossas necessidades reais. E Deus, nosso Pai, que a tudo provê e que nos conhece, e que sabe das nossas necessidades espirituais, nos dará exatamente aquilo que nós precisamos. Estamos pedindo paciência, seremos testados com as dificuldades no lar, no trabalho, na rua, no dia a dia. Nós estamos pedindo coragem para tomar uma decisão, nós seremos testados, porque a prova vai chegar para nós. Nós teremos a assistência dos bons espíritos sempre. Por isso que a gente diz quanto é importante que nós entramos na sala do passe, por exemplo, que nós tenhamos a certeza de que os amigos espirituais estão ali mudando as nossas energias, trabalhando no nosso psiquismo, para que nós possamos sair daqui melhorados. Então a gente entra lá com fé, com confiança, com a cabeça erguida e vamos sair assim. E se nós entrarmos meio medrosos, meio refratários, a gente não vai conseguir nada. Na vida como um todo é assim. Quando nós partimos para um desafio material, a gente se imbui do que é preciso. É do dinheiro, é do diploma, é dos amigos, é da hora, é da necessidade. Para as conquistas espirituais também a gente tem que fazer esse esforço todos os dias. Todos os dias eu tenho que eleger uma meta, até que eu consiga ser a melhor versão de mim mesma, sem cobranças, sem culpa, sem martírio, porque somos todos filhos de Deus, nosso Pai. A todos Ele deu a mesma oportunidade. Então Ele vai dizer para a gente se apresentar para Ele com humildade, sem altivez. Porque se a gente for orgulhoso, né? Lembra lá da parábola do fariseu, do republicano? Nós vamos ser abandonados às nossas próprias forças.
E as quedas que nós vamos sofrer serão a punição do nosso orgulho. Este é o sentido destas palavras de Jesus, quando ele diz que buscai e achareis, bateis e vos abrirá. Então, nós queremos deixar para todos nós esse convite. A todo instante nós estamos buscando a aproximação com Deus nosso Pai, através do Mestre Jesus, que nos traçou o caminho e o roteiro. Com os colaboradores que ele pôde deixar conosco, que é o Allan Kardec, para a codificação toda da doutrina espírita, que é o Evangelho, que nós hoje podemos ler, extraindo ali, né, tendo companheiros como Emmanuel, encarnado, os desencarnados, melhor, me perdoe, os encarnados que hoje fazem estudos do Evangelho, que nós podemos estar buscando. Então a gente não tem desculpa para dizer, eu não estou compreendendo o que Jesus está ensinando. Porque quando eu busco, eu preciso abrir a mente para o aprendizado. Cada frase que eu leio, cada destaque que eu encontro lá, é para eu saber, como por exemplo, que ele diz assim, olha, busque entregando-se a esse esforço incessante de libertação, que não é feito pelo outro, mas é pela minha própria procura. A busca sempre é nossa, como nós estamos aqui hoje. Nós estamos buscando este consolo e com certeza já encontramos. Sairemos daqui melhores do que quando aqui chegamos, porque nós batemos e a porta estava aberta. O Evangelho de Jesus é uma porta que não se fecha. É roteiro para todos os dias, para todas as horas. Porque a busca é incessantemente nossa, com um único objetivo, de que alcancemos toda a felicidade de que somos merecedores aqui na Terra. As dificuldades vão ser fortalecidas pelo nosso esforço, pela nossa procura de ser cada dia melhores do que ontem. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos elevar o nosso pensamento até Ele, dizendo, Pai amado, irmão querido, Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, te buscando. Já o encontramos e queremos que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Esta foi a sua promessa, mas essa tem que ser a nossa crença, de que o Senhor está conosco hoje e sempre, e que a providência divina tudo faz para que a nossa vida aqui na Terra seja bela, seja linda, que nós possamos olhar com os olhos da alegria e da gratidão toda a beleza que há no nosso universo, Senhor. Apesar das dificuldades, das guerras, apesar do medo, apesar de toda a nossa ignorância, Senhor, porque agimos assim por te ignorar. Mas se nós te buscarmos, nós vamos ser melhores. Nós nunca mais estaremos sozinhos. Então, segure a nossa mão hoje e nos auxilie para que nós nunca dela soltemos e nos afastemos. Ampare na noite de hoje todos os nossos irmãos que aqui estão, aqueles que nos nossos lares deixamos com as suas necessidades, aqueles que se encontram na rua, nos abrigos, nas prisões, sejam as prisões físicas, ou sejam as prisões que nós mesmos construímos pelo remorso, pela culpa, pela ignorância. Abençoe, Senhor, todo esse nosso esforço. E dos dois planos da vida, nós continuemos juntos, trabalhando por este mundo melhor que todos nós já alcançamos. E que alcançaremos se ainda estivermos adormecidos. Paz na noite de hoje a todos aqueles que o Senhor sabe estão sofridos e chorosos. A Ti nós o confiamos e te dizemos,
Muito obrigada, Deus nosso Pai, e Jesus nosso irmão, por hoje, agora e sempre. Nossa companheira Luísa nos pediu para lembrar, né, da Semana Espírita, que os cartazes estão aqui, é o nosso compromisso, é o nosso encontro fraternal todos os anos, várias casas lá estão, né, e nós vamos aprender ainda mais, e é sempre uma grande festa. Mas as nossas casas aqui também fazem festa. E hoje nós queremos lembrar do chá musical, que a nossa casa, irmã, companheira, o Grupo Espírita Simão Pedro, aqui de Montes Claros, ali na Leonel Beirão de Jesus, fará no dia 2 de agosto, das 19 às 23 horas, ali, aqui nos Morrinhos, né? Avenida Leonel Beirão de Jesus, 558. Lá tem um ingresso de R$ 10, que nós vamos poder comer, beber, divertir, tem música, tem encontro, tem abraços. É a oportunidade da gente estar juntos, de confraternizar com as outras casas.